bem-vindos a mais um episódio do Falação, o podcast sobre o que é tendência nos estudos e práticas de comunicação com produção da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Continuando uma série de debates sobre o impacto das novas tecnologias no bem-estar e nas relações de trabalho, André Senador vem ao podcast falar sobre como a maneira de nos comunicarmos tem sido mediada pelos meios digitais, principalmente durante a pandemia. É dele o livro Nomofobia 2.0 e outros excessos na era dos relacionamentos digitais, que trata justamente sobre isso. Além de autor e palestrante, André é membro do Conselho Consultivo da ABERJ. André, muito bem-vindo ao Falação, é um grande prazer tê-lo conosco. André, meu xará, a alegria é toda minha. Falar com você, com o pessoal da ABERJ é sempre um motivo de uma alegria muito especial. Muito obrigado. André Senador, como de costume aqui no Falação, antes de entrarmos no nosso bate-papo, quero ouvir de você um pouco sobre você mesmo. Conta pra gente um pouco da sua trajetória e como você chegou a esse assunto que você trouxe a nós hoje. Muito legal. Você sabe que eu tive uma carreira executiva aí de muitos anos. Eu estive mais de 30 anos trabalhando em organizações multinacionais. Tive por 10 anos na BASF, por 11 anos na Mercedes e 10 anos na Volkswagen. Em todas essas empresas eu tive a chance de dirigir a área de comunicação e tive um aprendizado corporativo muito grande. Em 2013, a ABERJ me honrou com o prêmio de comunicador do ano. Eu fui um dos eleitos do ano de 2013 em função de um trabalho que vinha sendo desenvolvido naquela altura na Volkswagen. Mas, além de me alegrar, aquilo colocou uma grande reflexão para mim. Eu tinha certeza que o comunicador do ano, de 5, de 10 anos depois, não ia fazer nada do que eu fazia em 2013. Ia ser muito diferente. Então, eu precisava me preparar para isso, eu precisava estudar. E aí veio uma decisão que foi muito importante. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre tive uma ambição também em relação à carreira acadêmica, e eu decidi fazer um mestrado. Eu fiz esse mestrado, então, na Universidade Metodista, inicialmente representando a ABERJ também num dos meus outros papéis com a ABERJ naquela altura, eu era diretor do capítulo ABC, e eu fui fazer uma aproximação com a Universidade Metodista para aquele projeto e, na verdade, acabei convidado para fazer um mestrado e estudar lá, o que comecei em 2014. Então, ali eu passei a estudar a temática do comportamento das pessoas e o seu relacionamento com os devices, com os equipamentos de comunicação digital, particularmente com as redes sociais, e queria entender o que estava acontecendo, porque eu percebia que aquilo ia transformar profundamente a comunicação de uma forma geral, né? Então, ali começaram os meus estudos, me formei, concluí aquele mestrado em 2016, e hoje voltei à Metodista. Esse ano eu comecei um doutorado, estou fazendo um doutorado, então quero aprofundar os meus estudos para poder seguir adiante nessa carreira, em combinação com a atividade corporativa, né? Você sabe que depois daquele momento, eu aí até 2018 trabalhei ainda na Volkswagen, e aí eu tomei uma outra decisão muito importante na minha vida. A partir do momento que eu saí da empresa, eu decidi que eu precisava fazer uma reflexão, que eu precisava fazer um intervalo, porque afinal eram um pouco mais de 30 anos trabalhando ininterruptamente, e ali eu juntei uma oportunidade pessoal, familiar, com uma oportunidade de vida, vamos assim dizer, que foi visitar o meu filho que estava estudando na Austrália, um projeto que inicialmente era para 3 semanas, acabei ficando praticamente 1 ano na Austrália, né? Eu acabei também, uma vez mais, estudando lá, procurando aprender com aquela sociedade, procurando entender com aquele ambiente multicultural, com aquele ambiente diverso. Então, aquilo foi um grande aprendizado, uma grande reflexão, e acho que juntando estas experiências da vida corporativa com essa experiência de transformação pessoal, foram experiências transformadoras. Eu ia para a universidade lá para estudar com gente da idade dos meus filhos, né? Então, isso tudo era muito especial de aprender, gente do mundo inteiro, que buscava também naquele país, como eu, uma experiência de fortalecimento, de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, isso foi muito bacana. Então, retornando ao Brasil, no começo deste ano de 2020, e vim então para cá para atuar em 2 frentes. A primeira, como já disse, foi iniciar um doutorado, e a segunda, eu fundei uma consultoria com a qual eu hoje trabalho com a temática de reputação, de comunicação, de imagem, procurando ajudar organizações a justamente se prepararem para esse ambiente de transformações que a gente está vivendo, né? Que interessante, né?
Imagino, ouvindo você contar a sua trajetória, a primeira coisa que me vem à mente é o quanto ela é relativamente recente, né? Quando pensamos de 2013 para cá, por exemplo, ou mesmo em 2016. E, de fato, é um tema que requer essa atualização muito frequente, não é? Porque ele segue se desenvolvendo em tempo real e nós estamos aqui tentando compreendê-lo, quase como correndo atrás do vento, né? É verdade, é verdade. As transformações são cada vez mais intensas e mais rápidas, né? Eu ali, quando tomei aquela decisão de estudar em 2013, não tinha ideia do roteiro que estava à minha frente, né? Mas, como eu disse, eu percebia que alguma coisa iria mudar, que alguma coisa seria muito diferente e que eu precisava me preparar para isso. Que tudo aquilo que eu tinha construído antes podia me levar até o Prêmio Aberge, mas não me levaria para os caminhos que eu tinha que percorrer ali adiante, né? E assim eu trago sempre a minha vida. Eu sempre procurei olhar a minha vida por ondas, por etapas, por períodos, né? E metas e desafios que eu preciso alcançar, desenvolver. Mas essa experiência na Austrália trouxe uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva de maior humanização, uma perspectiva de maior humanidade, de perceber um pouco melhor as coisas, como elas podem ser mais simples, né? Então, esse aprendizado eu trago hoje para cá, para poder ajudar, para poder continuar avançando nesses estudos, para poder entender essas transformações sociais. Onde é que nós vamos chegar? O que está acontecendo com as pessoas? Esse impacto agora da pandemia, essa profunda transformação na vida de todos nós, né? Que reforça, inclusive, o nosso ambiente digital, essa nossa própria experiência aqui, essa nossa conversa que, num outro contexto, poderia ser presencial, está sendo feita por meios digitais, então isso reforçou ainda mais aquilo que já estava acontecendo quando eu fiz os primeiros passos dessa minha pesquisa, né? Pois é, era justamente aí que eu ia chegar agora. Falar de nomofobia, eu imagino que em 2020 pode ser até tido como um ataque, porque eu uso muito a tecnologia e eu uso muito meus dispositivos móveis e não móveis, enfim, eu uso muitos dispositivos digitais. Eu entendo que estamos falando do uso excessivo das redes e do uso excessivo dos aparelhos. Mas como é que eu defino o que de fato então é excessivo? É uma pergunta excelente, André, porque nem sempre a gente consegue perceber com clareza o quanto esses equipamentos passaram a fazer parte da nossa vida e quanto eles nos tomam a atenção em comparação com outras atividades que a gente poderia se dedicar. Particularmente atividades as relações de afeto, as relações de interação com os demais, família, amigos, colegas profissionais, enfim, a gente fica muito absorvido por isso, né? E não só o tempo que se despende com esses aparelhos, mas a intensidade com que a gente se relaciona. É normal você ver pessoas de cabeça baixa, não conseguindo se relacionar ao seu redor, aqueles que estão trabalhando ao seu lado, às vezes num restaurante, um casal, cada um com o seu celular, como se estivessem separados, né? Gente dirigindo, que é um terrível perigo, né? Se distraindo com o celular. Então, é essa profundidade dessa intensidade, somada ao tempo, eu acho que esse é o que deve ser o alerta para que não seja um processo tão excessivo. Eu diria que, por exemplo, você é um profissional, você trabalha com comunicação, você utiliza esses equipamentos digitais. Se chegar no final de semana, se chegar no momento que você vai usufruir o seu tempo com a sua família, com seus amigos, se você consegue facilmente se desconectar e caminhar no parque, e passear, não há nenhum problema. Você faz o seu uso profissional e depois você tem o seu momento de relaxamento, de curtir a natureza, de curtir uma caminhada, curtir o ar livre. Agora, em alguns casos, pessoas estão deixando de fazer atividades presenciais, estão deixando de se relacionar presencialmente para poderem continuar conectados. E isso é o grande risco. Há uma ideia que é mais confortável no ambiente digital, porque nas redes sociais a gente projeta uma espécie de personagem daquilo que queremos ser, não necessariamente do que somos, né? É difícil alguém postar uma unha encravada, né, nas redes sociais. As pessoas estão sempre esquiando, pulando de asa delta, enfim, tendo sucesso. É natural, você ter um bom momento, um momento que te traz felicidade, e você quer compartilhar com as pessoas da sua rede. Mas não se pode confundir isso como forma de se afastar dos desafios que a vida presencial nos oferece, né? E isso, há pesquisadores do MIT, a gente de muita qualidade hoje, estudando já de algum tempo, aliás, esse tema,
Particularmente uma pesquisadora chamada Sherry Turkle, ela usa uma imagem que me agrada muito. Ela diz que as pessoas estão criando uma espécie de avatar. Elas projetam o seu personagem na rede social, porque assim elas não precisam lidar com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com as suas questões, né? Particularmente, ela coloca um risco muito grande para os mais jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que não conseguem mais estabelecer a separação do ambiente digital para o ambiente presencial e passam a projetar aquele personagem desejado, né? Às vezes, para começar um relacionamento de afeto, eles não conseguem, eles mandam um emoji, não sei, né? E acaba se distanciando e tornando cada vez mais difícil. E o risco disso é que isso tende a ser potencializado. Nós temos visto aí, você, antes da nossa conversa, falava sobre esse tema, esse documentário que está fazendo grande sucesso, O Dilema das Redes, ele é muito interessante, porque ele mostra o quê? Profissionais, executivos de alta patente de empresas digitais, revelando os mecanismos que são feitos para que esses instrumentos das redes sociais façam a dependência ser cada vez maior, porque é uma espécie de economia da atenção, ou seja, quanto mais tempo conectado, mais lucro você vai dar. Quando eu lancei o livro Nomofobia, em 2018, em parceria com a Berge, eu já incluí, né, no texto algumas informações sobre isso, porque naquele momento já tínhamos os primeiros executivos, digamos assim, desembarcando dessas empresas e fazendo essas primeiras denúncias que agora ganharam esse corpo ainda maior com esse documentário. Então, é claramente ali uma espécie de recurso viciante, né, que vai fazendo com que tenha cada vez mais atratividade, sistemas de curtidas, de aprovação, de validação. O ser humano não começou a ser assim depois das redes sociais, ele já era assim, ele já buscava sempre a validação, ele já buscava ser reconhecido, só que isso é extremamente potencializado através das redes sociais pelo tamanho da audiência, pelo tamanho do espaço e da penetração que isso ocupa em nossas vidas, não é? Pois é, você citou o dilema das redes, mas eu estava pensando que antes mesmo da Netflix promover esse documentário, ela já promovia fortemente a série Black Mirror, que mostra dentro da ficção científica o que poderia acontecer com um mundo muito conectado e no qual a tecnologia faz parte até mesmo dos nossos corpos. E eu trago isso agora para você pensando que já existe, de certa forma, no Zeitgeist, um olhar crítico quanto ao uso excessivo desses aparelhos digitais. Então, por que insistimos em continuar usando de maneira novamente excessiva, portanto perigosa, esses dispositivos, esses serviços? Você sabe que essa é uma questão que desafia a todos nós, né? Black Mirror é cada vez menos ficção científica, né? A gente se aproxima. Claro, ali há uma dramatização, há um certo exagero, mas aquela ideia da aprovação que vai construindo o personagem, né, através do olhar dos demais, é algo que muitas vezes se busca através das redes sociais. A gente teve aquele escândalo que derrubou o prestígio do Facebook há 2 anos atrás, quando ele foi parar na justiça americana, tendo que assumir que fazia algumas práticas, tendo que mudar determinados recursos dos algoritmos. Mas eu acho que o fator principal que nos leva a continuar fazendo tendo esse acesso intenso, por vezes excessivo, é a atratividade das redes sociais. Porque elas são, afinal, nós não podemos esquecer, elas têm enormes benefícios. O tempo que se levava para conseguir uma informação e o tempo que se consegue essa mesma informação hoje em dia é um benefício que veio a partir da internet, a partir da evolução da internet, das redes sociais, a troca de informações, né? A pesquisa de comunicação, a Berge está sempre promovendo aí encontros, a gente tem ali pessoas do ambiente internacional, a Berge se relaciona de uma forma magnífica no contexto internacional, trazendo informações, compartilhando. Então, elas têm um grande benefício. O problema está, o alarme dispara quando a gente não se permite a moderação. Talvez como em qualquer outra área das nossas atividades, né? A moderação talvez seja o grande segredo, porque quando a gente se deixa levar além do razoável, deixa de dar atenção para aquelas pessoas queridas que estão do nosso lado, deixa de compartilhar o prazer de uma refeição em família, o prazer de um encontro com amigos, para se distrair no celular, esse talvez seja o grande problema. Eu proponho o que eu chamo de janelas de desconexão, né?
que a gente estabeleça horários, momentos ao longo do nosso dia para que a gente assuma essa desconexão por completo, né? Que seja para poder trabalhar, para poder estudar, ou simplesmente para relaxar, para conversar, para fazer alguma coisa, mesmo sozinho. É importante conversar com si mesmo, né? Esses dias eu conversava com um fisioterapeuta, um profissional muito qualificado nessa área, que estava me dando algumas orientações, e aí ele me fez uma informação simples, mas que, obviamente, eu não havia me dado conta até então e me impactou muito. Ele disse que nessa pandemia as pessoas estão com muitos problemas das costas, muitos problemas musculares, porque elas estão ficando muito tempo no computador, etc. E que nós passamos de 22 a 23 horas por dia, ou deitados ou sentados. Eu falei, nossa, eu realmente não havia me dado conta disso, né? Quer dizer, a menos que a pessoa tenha o hábito de fazer ginástica, atividades por um período mais prolongado, é mais ou menos essa média, né? Então, eu transpus essa reflexão para a temática da conexão. Quantas horas por dia nós passamos conectados? Quantas horas nós deixamos efetivamente o celular de lado, né? E no momento que não é o celular, é o computador, enfim. Então, acho que a gente precisa encontrar uma maneira, da mesma forma que é importante fazer ginástica para a nossa saúde física, nós devemos fazer uma ginástica mental para o nosso cérebro, exercitá-lo através de formas criativas, de formas mais amigáveis, para evitando essa conexão que muitas vezes ela acaba sendo muito prejudicial. Por exemplo, tem gente que vai com o celular para a cama e usa a desculpa de que quer colocar para despertar. Mas aproveita e dá mais uma olhadinha na rede social, né? Inclusive aquela luz antes de dormir prejudica o sono, enfim, tem muitas questões para serem pensadas. Recentemente, o Renato Giannini passou aqui pelo Falação e ele dizia maravilhoso, o quanto... sobre a felicidade, não é isso? Exatamente. Maravilhoso, Giannini, sempre. Ele comentou sobre como o nosso trabalho remoto também tem impacto nas nossas relações com as pessoas com quem trabalhamos. E eu queria perguntar a sua perspectiva, como é que você tem observado isso? Como que a nossa vida conectada e todas as nossas interações sendo intermediadas pelos meios digitais estão impactando as relações com as pessoas que trabalham comigo na minha empresa? Eu acho que isso tende a uma superficialidade das relações, né? Há um outro grande dilema que é colocado nessa questão, que é o quanto mais conectado, talvez mais distante nós possamos estar de forma verdadeira das pessoas, né? Também, uma vez mais, citando aquela pesquisadora do MIT que eu mencionei anteriormente, a Sherry Turkle, ela fala muito sobre isso, né? Quer dizer, quanto mais se aprofunda o nível de conexão, quanto mais amigos nas redes sociais, amigos aí colocados entre aspas, né? Você tem nas redes sociais, talvez menos gente você esteja de fato conhecendo, interagindo, entendendo e aprendendo com elas. E, particularmente no ambiente profissional, há o risco também de que uma simplificação de uma comunicação por WhatsApp ou de uma outra maneira digital possa estar facilitando o processo, possa estar nos fazendo ganhar tempo, e certamente está nos ajudando nesse sentido da produtividade, mas talvez não esteja nos afastando de uma ideia de conhecer melhor esse colega, de entender melhor. O ambiente profissional já não é um ambiente que favoreça as relações humanas de uma forma mais acentuada. Se nós ainda aumentarmos essa distância através das redes sociais, limitando os contatos a isso, já potencializados, mais uma vez, me refiro ao período agora da quarentena, né? Porque em muitos casos o trabalho em home office, o trabalho à distância, o trabalho remoto. Então, isso vai fazer com que as pessoas se distanciem mais, e acho que isso tira a qualidade da relação, reduz a potencialidade de criatividade, que eu acho que a interação é uma das formas de criatividade. Albert Einstein sempre dizia que a criatividade dele vinha em grupo, né? Ele sempre foi muito conectado a pessoas muito qualificadas, né? Os especialistas nessa área, inovação, falam que não é necessariamente a criatividade, a inovação não vem daquela ideia de uma eureka, descobrir. Não, é de interação, é de pesquisa, é de conversa, é de diálogo, é de experimentação, e acho que as redes sociais talvez não permitam essa experimentação, essa troca de informações que busquem processos mais criativos. Então, acho que uma das perdas seria o aprendizado sobre as outras pessoas, o que elas têm do lado mais humano para nos mostrar, mas também a criatividade profissional pode
não ser potencializada na sua totalidade. Entendi, André. Eu gostaria de ouvir de você, então, como você tem observado os desafios que a comunicação empresarial tem enfrentado durante esse contexto de interações quase que integralmente digitais, né? Você sabe que a área de comunicação e os comunicadores têm tido um papel absolutamente extraordinário durante essa pandemia, durante esses períodos de quarentena, durante esse período de distanciamento social. Eles talvez tenham sido, assim, têm sido os, digamos, embaixadores das empresas frente aos seus funcionários, frente aos seus públicos de relacionamento, permitindo que as conexões continuem existindo, e conexão eu não me refiro apenas ao instrumento, à ferramenta, mas que as pessoas realmente se relacionem, estejam informadas, né? Eu acho que três grandes pilares de um processo de comunicação com empregados: informar, claro, no primeiro nível, todos precisam saber o que está acontecendo com a empresa; num segundo, integrar em relação às tarefas, aos desafios, às missões que a empresa tem naquele momento; e o mais difícil deles, motivar, né? Trazer as pessoas que foram da noite para o dia, sem uma preparação, guindadas a ficar em casa, muitas vezes num espaço não ideal, sem instalações, por vezes, ideais para uma acomodação, sendo que os filhos daqueles que têm crianças em casa, por exemplo, também foram guindados ao mundo digital, home office. Os pais têm que ajudar os filhos, o papel que a escola fazia, uma orientação que a escola fazia e dava aos pais a condição de se dedicar durante algumas horas por dia aos seus próprios afazeres. Eles têm que agora se ver demandados por essa situação de estar à disposição de suas empresas, reuniões, chamados, consultas, ter que atender aos filhos, as questões da vida doméstica, né, que ficaram também muito sacrificadas nesse momento, as pessoas tendo que cuidar elas próprias de seus afazeres, enfim, um momento muito complexo. Então, essas pessoas continuarem se mantendo informadas, integradas e ainda motivadas com o seu trabalho, foi uma tarefa que os comunicadores desempenharam com extrema competência, com extrema valentia, eu diria, num período como esse. Foi um desafio muito grande, mas acho que a gente tem tido aí uma série de casos extraordinários, e mais do que isso, a comunicação empresarial fazendo um papel de orientar as suas organizações para uma maior solidariedade. Acho que uma das grandes questões dessa pandemia, né, foi justamente as dificuldades, o medo das questões de saúde, muitas famílias atingidas pelos problemas de saúde, muitos perderam seu emprego ou se sentiram inseguros em relação aos seus empregos, tiveram suas rendas reduzidas ou até cortadas, né? Então, isso faz uma demanda crescente por uma maior solidariedade. Então, algumas organizações tiveram papéis elogiáveis durante esse período, e as áreas de comunicação, os comunicadores tiveram um grande papel em relação a isso, na sensibilização das lideranças internas, né, para que essas organizações pudessem dedicar seus recursos, suas competências, suas capacidades de produção, de criação, de desenvolvimento, dinheiro mesmo, muitas vezes, para apoiar aqueles que estavam em situação menos favorecida. Então, acho que isso deixa se é que dessa pandemia poderemos tirar algo melhor, algo bom, né, em meio a tantas dificuldades, mas se há algo que possa ser tirado de bom, talvez esse aprendizado de maior sensibilidade, de maior empatia, de maior solidariedade, né, em relação aos demais, em relação à sociedade. Um dos temas que eu estudo muito hoje, em meu doutorado, nas minhas pesquisas, é como a reputação de organizações e executivos vai ser impactada por essa necessária visão de humanidade, de humanização em relação à sociedade, que as organizações não serão demandadas apenas pelos seus critérios tangíveis, performance financeira, capacidade produtiva, qualidade de produtos, claro, continuará sendo importante, mas muito mais pela sua capacidade de se associar às demandas da sociedade, de se integrar às expectativas da sociedade, né? A gente vê questões e debates profundos, importantes, ganhando corpo: racismo, a questão da igualdade de gênero, a questão
de idade, uma série de temas que hoje ganham as agendas corporativas de uma forma prioritária e as áreas de comunicação, uma vez mais, liderando esses processos, né? Os profissionais de comunicação desenvolvendo um papel social, né? Teve uma época que eu questionava um pouquinho essa denominação comunicação social, que muitos gostam de utilizar, mas acho que mais do que nunca a comunicação está desempenhando um papel social, né? Então, acho que é um grande aprendizado para os profissionais de comunicação, e acho que a inspiração, o legado, como disse, se é que é possível tirar algo de bom dessa pandemia, será justamente essa forma de olhar para a sociedade de uma forma com mais afeto, com mais solidariedade, com mais empatia. Pois é, e eu imagino então que esses processos da comunicação empresarial, da comunicação social, como você disse, eles são também impactados, se não acelerados, em um mundo cada vez mais conectado, não é? É verdade. É verdade. Uma vez mais, a gente volta àquele ponto de que a gente tem que tomar atenção de que quanto mais tecnologia, não é necessariamente menos humanização. Ao contrário, eu diria, talvez esse é o grande aspecto que a gente tem que tirar desse processo, é aprofundar o nosso conhecimento em tecnologias. A inovação passa a ter um papel fundamental, mas não apenas uma inovação no sentido de vamos desenvolver um novo produto para vender mais e ganhar mais dinheiro, mas uma inovação que faça bem às pessoas, que melhore a vida das pessoas. Imagine, por exemplo, a vacina, no momento em que ela chegar, que tamanho benefício ela não trará para a sociedade, né? Então, a inovação passa a ser um fator fundamental para as organizações pensarem nas suas soluções, nos seus projetos, nos seus processos de trabalho, nas suas ofertas de serviços e produtos, para que elas beneficiem cada vez mais a população. Acho que a maneira de se relacionar, o tratamento, a gente tem visto aí algumas crises corporativas extraordinárias acontecendo, ao mesmo tempo que a gente tem visto grandes gestos humanitários importantíssimos em algumas organizações, mas a gente tem visto que algumas organizações têm passado por crises seríssimas, exatamente por esta falta de empatia, por esta falta de humanidade, por esta falta de sensibilidade ao entender que os negócios não podem estar acima da importância das pessoas, do respeito às pessoas, do respeito à diversidade, né? Quer dizer, hoje nós temos uma sociedade que quer uma sociedade que almeja por um ambiente mais inclusivo, mais sustentável, mais diverso, né? Então, acho que as organizações que irão vencer são aquelas que tiverem a sensibilidade para essas transformações e direcionarem suas atividades para uma construção de uma postura empresarial integrada a esses ambientes e a essa expectativa da sociedade. André, é interessantíssimo o quanto tudo que você traz, tudo que você trouxe aqui ao Falação hoje se liga profundamente a temas com outros convidados também incríveis que já passaram por aqui. E todos eles deixaram algumas recomendações ao final do episódio de mais leituras e fontes de conhecimento para entendermos melhores desses assuntos. Então eu te faço a mesma pergunta. Quais dicas você teria para conhecermos mais, para entendermos mais sobre tudo isso que estamos conversando? Você sabe que uma das questões que eu mais refleti nessa minha recente trajetória acadêmica era sobre aonde ou de que momento viriam as principais informações. Eu tinha uma percepção inicial que eu alterei ao longo do meu caminho, da minha trajetória, mas eu tinha uma percepção que já que eu estava estudando tecnologias, eu estava estudando o comportamento recente das pessoas, eu devia me focar apenas nas leituras mais recentes, nas informações mais novas, né? E muito rapidamente eu percebi de que não era necessariamente assim. Primeiro porque, como nós falamos um pouco antes, os comportamentos do ser humano, da sociedade, de uma maneira geral, são os mesmos de muito tempo, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, dos séculos mesmo, o ser humano vem tendo o seu comportamento influenciado pelas tecnologias. Você pega, não sei, há 200 anos atrás, a impressão, quando ela foi criada por Gutenberg, podendo fazer a produção de livros e o conhecimento ser encaminhado a outras pessoas, não necessariamente dependendo de uma escrita apenas, ou mais atrás ainda, quando a escrita se desenvolveu. Enfim, em todos os momentos, né, essas tecnologias vão impactando.
Então, eu lá no meu mestrado, estudando a questão das tecnologias, eu fui percebendo, eu citei aqui algumas vezes o MIT, porque foi de fato uma grande base dos meus conhecimentos. Então, tem alguns autores maravilhosos ali nas décadas de 60, 70, Bertozos e outros, que já falavam sobre os impactos da chegada da internet, né? A quebra, o horário comercial foi quebrado pelo e-mail. O e-mail foi talvez o primeiro grande momento onde o trabalho deixou de ser ali das 9 às 18 horas, porque as pessoas passaram a responder e-mails à noite, passaram a responder e-mails aos domingos, passaram a ser demandadas pelos ambientes profissionais. Se a gente vier agora mais para os dias atuais, as comunicações digitais criaram essa profunda mistura de ambientes pessoais, de ambiente pessoal e profissional. Não há mais distinção. Terminei meu expediente, eu vou para casa. Quem consegue fazer isso hoje, né? É um exercício difícil isso, né? E esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre este livro e também outras publicações da Aberj, acesse aberj.com.br. Lá no portal você encontrará artigos, cronogramas de cursos e informações sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberj, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!